Hello everybody, how are you doing? That's Allison here e essa aula vai ser sim uma aulinha de inglês e de finanças. Então a gente vai aprender aí a falar, a lidar com termos do dinheiro em inglês. Mas muito mais que isso, a ideia desta aula não é simplesmente dar uma listinha de vocabulários para você entender, esse vocabulário aqui significa poupança, esse vocabulário aqui significa juros. Não, é mais que isso, é você entender os conceitos de finanças em inglês e você conseguir aí ter uma aula básica de finanças para você talvez aí conseguir se organizar com o dinheiro, você entender como é que o dinheiro trabalha, para você entender um pouquinho sobre, quem sabe, pensar um pouquinho mais aí no seu futuro em relação ao dinheiro. Obviamente, tudo isso dentro de uma aula de inglês. Essa aula de inglês eu costumo fazer com meus alunos particulares também, eles tendem a gostar bastante. Então não teremos simplesmente uma aula com tabelinhas de vocabulário, teremos uma aula de finanças básicas e a gente vai usar muito inglês aqui também, obviamente. Uma aula aí, no mínimo, diferentinha. Não se esqueça, você que já é aqui do canal, já vai deixando aquele likezão raiz, porque você já sabe, já conhece a qualidade das aulas. Não se esqueça de verificar se você está inscrito, se você está com o sininho, tchugu-tchugu, balangudango ativado, para você receber as aulinhas aí todos os dias. E se você ainda não é do canal, se você é novo aqui, tá chegando agora, acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, segura o seu like. Se lá no final dessa aula você pensar assim, essa aula foi legal, essa aula agregou, essa aula aí me trouxe uns conhecimentos interessantes, aprendi bastante inglês, melhorei o meu entendimento, aí sim lá no final eu vou pedir o seu like, combinado? Não se esqueçam que esta é a última semana para os 3 meses gratuitos no Inglês 360. Então se você quiser aprender inglês, se você quiser o pontapé inicial, se você quiser aí este chute no seu bumbum para começar o seu estudo de inglês esse ano aí, a sua meta é ficar fluente em inglês, então o primeiro link da descrição aqui para você ganhar 3 meses gratuitos na plataforma de imersão Inglês 360. Agora sim, without further ado, let's get started. Muito bem, olha essa loucura que a gente tem aqui na tela, a gente vai aprender muita coisa aí relacionada a dinheiro, não só novamente aí vocabulário relacionado ao dinheiro, mas também assim um pouquinho de finanças básicas aqui para você entender como é que o dinheiro funciona, como é que talvez ele te ajude lá no futuro, o que que você precisa fazer relacionado ao dinheiro para que você seja uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que se destaque, uma pessoa que você consiga aí fazer um dinheirinho extra, quem sabe, na sua vida, na sua aposentadoria. Vamos lá, então. Essa aqui, então, vai ser a base para nossa aula de hoje. A gente vai falar muito disso aqui, que é o savings. Savings, então, a gente poderia dar uma tradução mais ou menos assim, ó. Economias. A minha economia, as minhas economias, ou então a minha poupança. A minha poupança, a minha poupancinha, as coisas que eu poupo, o dinheiro que eu poupo. Por quê, né? Pensa o seguinte, o save, né? Se a gente pega este cara aqui, ó, também é ruim de olhar aqui, calma aí, deixa eu melhorar aqui, que meu teclado tá em cima, o negócio tem que olhar meio assim pra baixo aqui, ó. O to save, então, significa salvar, né? Salvar. Então, quando a gente usa isso aí relacionado a dinheiro, a gente está falando literalmente de salvar dinheiro, ou seja, se eu salvo dinheiro, se eu poupo o meu dinheiro, eu estou fazendo as minhas economias, a minha poupancinha. Então essa é mais ou menos a ideia do savings. Então a gente tem aqui hoje uma savings calculator, uma calculadora de economias, uma calculadora de poupança, né? E aqui a gente tem a seguinte frase: This free savings calculator will help you protect how you can build your savings over time. This free savings calculator, esta calculadora de economias, essa calculadora de poupança, free, né? De grátis, will help you. Então, olha só. O que a gente tem aqui é o nosso famoso will. O will, se você já é aqui do canal, você já sabe. Para você que está chegando aí agora, o will é futuro. Então, sempre que você ver o will, uma tradução possível é vai, vão, né, vamos, né, relacionada ao futuro. Lembrando que o will, ele não é um cara que tem exatamente uma tradução, ele passa uma ideia de futuro. Então, eu poderia, por exemplo, falar vai ajudar você,
Ou eu poderia falar ajudará você. Então eu tiro este vai aqui e eu falo assim, ó, ajudará você. Então, o will tem ideia de futuro, a tradução não é tão importante, ok? Will help you. Então, this free savings calculator will help you protect, vai te ajudar a proteger, projetar, how you can build your savings, como você pode, como você consegue, o can, então passa a ideia de pode, de poder, de consegue, build your savings, ou seja, construir as suas finanças, construir a sua poupança, a sua economia, over time passa a ideia de ao longo do tempo, com o tempo, alright? Over time. Então, de novo, esta calculadora de poupança, de economias, vai ajudar a projetar como você consegue construir as suas economias ao longo do tempo. This free savings calculator will help you project how you can build your savings over time. Muito bem. Então temos vários números, temos muitas loucuras, muitas coisas aqui. Vamos entender um pouquinho desses conceitos. Aqui a gente está falando aqui, ó, initial deposit. Muito fácil de traduzir isso aqui, não é? Muito parecido com o português. Depósito inicial. Depósito inicial. Então tem as coisas no inglês que é muito fácil de ser traduzido, né? Você olha para o negócio assim, até lembra a palavra, né? Initial, lembra inicial. Deposit, lembra depósito. Contribution, lembra contribuição, não lembra contribuição? Então é muito fácil, olha aqui, ó. Total, não lembra total? Então, né, tem muitas coisas que a gente consegue deduzir no inglês e isso é muito legal. Annual, lembra anual. Frequency, lembra frequência. Percentage, lembra porcentagem. Então, esse tipo de coisa aí é muito fácil, né, no inglês aí que a gente consegue fazer essas deduções e geralmente as deduções estão certas, tá? Então, vamos lá, aqui temos depósito inicial e aqui pede para colocar um valor. Obviamente, você está vendo o símbolozinho de dólar ali. Ellison, a gente vai falar de finanças. We're going to talk about financial things, né? Coisas relacionadas a finanças. Vai interferir teu símbolozinho de dólar aqui? Não, porque isso aqui são números. Se tivesse o símbolozinho de real aqui, né, moeda brasileira, né, a conta ia funcionar exatamente igual. As nossas deduções aqui iriam funcionar exatamente igual. Como isso aqui está num site americano, né, um site de notícias chamado usnews.com, notícias dos Estados Unidos, noticiasdosestadosunidos.com. Então, obviamente, está tudo em inglês e lá eles usam dólar, então por isso que a moeda aqui está dólar, tá? Aqui é country. Vamos ver esse negocinho aqui, ó. Aqui tem uma pequena explicação do que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o mouse em cima. Consigo. The first deposit you make when opening a savings account. Então, olha só, você chegou num banco aqui e você está fazendo o seu primeiro depósito. Ó. The first deposit you make, o primeiro depósito que você faz when opening a savings account, quando você abre uma savings account. Isso aqui a gente pode dar uma ótima tradução de o que a gente tem aqui no Brasil. Oh, meu Deus, peguei o errado. Vamos escrever savings account. Savings account é uma conta poupança, é uma continha poupança. Isso aí todo mundo conhece, né? Some savings accounts require a minimum amount. Algumas contas poupanças elas precisam de a minimum amount, de um aporte mínimo, uma quantia mínima. Amount é quantia, mínimo, olha só. But your first deposit can be larger. Mas o seu primeiro depósito pode ser maior, larger. Então, o que é isso aqui que ele está dizendo? Ó? Vamos botar 0. 0 não pode, porque precisa ter uma quantia mínima. Aqui a quantia mínima parece ser R$1. Então, com R$1 aqui eu já posso abrir a conta neste banco fictício nosso. Please enter a value. Por favor, coloque, enter aqui no sentido de entre com um valor. That is larger than, que é maior do que 0.
Então, tem que ser um valor maior que zero, por isso que o zero tá dando erro. And less than 1 million, e menor que 1 milhão. Ah, que chato, queria botar tanto 2 milhões aqui, logo 2 milhões. Mas não, o banco não deixa eu botar mais que 1 milhão. Que pena, vamos colocar 1 aqui por enquanto. Contribution seria a contribuição. Mas contribuição o quê? Vamos entender isso aqui, ó. How much and how often. Então, quanto e com que frequência. How often é com que frequência. Whether that be monthly, quarterly or annually. Seja isso mensal, olha só, seja esta quantia mensal. Lá no final, anual. Então, month é mês. Monthly, mensal, mensalmente. Annually, anual. Annually, anual. Por quê? Porque o annual é ano, né? E annually, anual ou anualmente. Quarter é um quarto, né? Ou com LY no final, quartalmente. Pensa o seguinte, o que é esse quarterly aqui? Esse quarterly aqui é o seguinte, você tem o ano tem 12 meses. Divide por 4, você tem 4 pedaços do ano, né? Um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Qual que é este primeiro quarto pedaço aqui? Quantos meses tem? 3. Se você dividir 12 por 4, você tem 3. Então, quarterly, em inglês, a gente traduz como trimestral. 3 meses, né? 3 meses é um quarto de um ano. Então, quarterly a gente traduz como trimestral. Então, seja o seu aporte, seja a sua contribuição mensal, trimestral ou anual. You make contributions to your account, ok? Então, é o quanto e o quão frequente você faz contribuições, para a sua conta. Muito bem? Então, digamos assim, ó. Aqui no Brasil é muito comum a gente receber mensalmente, certo? Então, every month, todo mês, você vai colocar R$1 aqui. Essa é a sua contribuição. E aqui eu posso escolher se eu vou botar mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Tá? Essa é a ideia deste primeiro. Time to grow. Aqui é o quanto tempo você vai deixar o dinheiro na sua conta. Time to grow. Tempo para crescer. Grow é crescer. The number of years you plan to save your money. O número de anos que você planeja salvar, guardar o seu money, o seu dinheiro, né? Importante aqui, ó, não é money, não é money. Vamos de pronúncia aqui, ó. Olha só, a gente vai falar assim, ó. Money, money. Money, money, não é money, é money, né? Sempre que você vê esse EY aqui no final, 99% dos casos, ele vai ter som de I. Mesma coisa acontece com a palavra Disney, vira Disney. Macaco, monkey, na verdade é monkey, né? Chave, key, não é key, ok? Então, time to grow aqui é em anos, tá? Então, aqui, ó, do ladinho, ó, year, anos. 1 year, 1 ano. Muito bem? 1 year, 1 ano. E aqui começa a mágica, the magical part of our class, a parte mágica da nossa aula. Annual percentage yield. O que é annual percentage yield? A porcentagem anual do yield. Essa palavra yield, nas finanças a gente tende a nem traduzir ela no português, ela continua sendo yield. Vamos ver aqui, ó. Aqui começa a parte legal da coisa. Começa a anotar aí, tanto em inglês quanto... Bota 2 cadernos na sua frente. Ó. Opa, aqui, isso aqui para aprender inglês, isso aqui para aprender finanças. Falou o professor de finanças, né? The rate of interest you earn on your savings over the course of 1 year, including compound interest. Aqui fica um pouquinho complicado, mas vamos lá. The rate of interest. Rate seria meio que porcentagem. E olha só, vamos colocando aqui os termos, tá? Então, rate vai ser a porcentagem. E o que mais tem ali, perdão, me fugiu. Interest. Interest seria os juros. Olha só, tudo igual e aqui tá aqui, ó. Interest são os juros. Muito bem? Então, the rate of interest, a porcentagem de juros. You earn, que você ganha, que você recebe, on your savings, nas suas economias, nas suas poupanças. Over the course of 1 year. Pelo curso, pelo trajeto, pelo tempo de 1 ano.
incluindo compound interest. Vamos ver se eu consigo copiar esse negócio aqui, ó. Compound interest. Ellison, o que é compound interest? Compound interest, a gente já viu que é juros compostos. O que é isso, Ellison? Calma, a gente vai falar um pouquinho mais de compound interests, né? Já vou explicar um pouquinho mais sobre juros compostos, para você entender na prática como é que ele funciona. Vamos nos atentar um pouquinho aqui aos termos, para a gente entender os termos e depois a gente fala um pouquinho de money junto com o inglês. Vamos lá. Então a gente tem o annual percentage yield, que seria, vamos traduzir assim, ó, porcentagem anual de juros, ou seja, quanto que vai ser os juros que você vai ganhar por ano. Quando você vai fazer um financiamento de um carro, de uma motoca lá, você vai comprar, a pessoa fala, você vai pagar tanto de juros. E às vezes é tanto de juros por mês, às vezes é tanto de juros por ano, às vezes é tanto de juros por dia. Geralmente quando você vai fazer um financiamento, as pessoas falam, é 1,8 por mês. É 2% por mês. Então, aqui embaixo, ó, é a frequência do compound, a frequência desses juros compostos, né? Então, a frequência que esse juros vai ser cobrado. Então, pode ser mensalmente, pode ser diário, pode ser trimestralmente. Então, aqui é a porcentagem de juros, aqui é o tempo que você vai deixar o seu dinheirinho lá paradinho, aqui é quanto que você vai colocar todo mês na sua continha e aqui é quanto que você vai botar lá na sua entrada. Abriu a conta, vai botar lá. Agora, primeiro conceito que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: savings account, uma conta poupança. Vamos no básico. E você vai na caixa, você abre uma continha poupança. Você não está deixando o seu dinheirinho lá na sua conta poupança num lugar seguro. Eu tenho meu dinheirinho, então eu quero deixar num lugar seguro e aí eu vou deixar no banco. Não é isso que acontece. Quando você vai lá e coloca o seu dinheirinho no banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Essa é a ideia que você tem que ter. Não é simplesmente um lugar seguro para deixar dinheiro. Você pega o seu dinheirinho suado e você empresta para o banco. E por que você empresta para o banco? Porque o banco empresta para outras pessoas. Por exemplo, a pessoa que faz o financiamento da motinha do carro. Então você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta a pessoa para fazer o financiamento. Você ganha 1% de juros, né, todo mês do banco, porque você deixa o seu dinheirinho lá, só a título de exemplo, e aí o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa, só que ele vai emprestar 5% de juros, né? Claro, porque ele tem que usar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro. Essa é a ideia, é um mercado. Você compra bananas e você vende banana. Você compra por 1 e vende por 5. O dinheiro lá no banco é igualzinho. It's the same thing. É a mesma coisa. Ok? That's the first idea. Essa é a ideia, the main idea, a ideia principal. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Temos... Ellison, I have 500 reais. Vamos colocar aqui, ó. I have 500 reais. Em reais a gente bota aqui o RS aqui no começo, né? 500 reais. Esse é o meu dinheirinho inicial que eu vou abrir a minha conta. 500 reais. E aí todo mês, every month, I will put more 500 reais. So 500 reais here and... every 3 months? No. Every year? No. Every month. Todo mês. Every month I will put 500 reais in my savings account. Todo mês vou colocar 500 reais na minha savings account. Muito bem? Então, qual que é a lógica da ideia aqui, ó? Aqui a gente tem do outro lado os gráficos, a gente pode começar a entender gráficos e conceitos, os gráficos em inglês também. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Então a gente tem aqui, vamos colocar que a gente vai deixar por 1 ano. E aí eu quero ensinar para vocês uma coisa bem legal. Você tem Nubank, vamos usar Nubank de exemplo, que aí é o bancozinho da moda, não sei o que lá, um monte de gente tem. Quando você coloca o seu dinheiro na Nubank, de novo, você não está deixando o seu dinheiro no lugar seguro, você está colocando o seu dinheirinho lá, emprestando o dinheiro para a Nubank emprestar para outras pessoas. A Nubank vai te pagar hoje 13%
R$0,15 ao ano. Todo ano ela vai pagar, aqui é o ano, né? Deixa eu só conferir. Ao curso de um ano. Muito bem. Então, aqui é quanto que a Nubank paga por ano. Por que ela paga este valor, Ellison? Porque a taxa Selic no Brasil hoje, você deve estar ouvindo falar sobre taxa de juros, não sei o que lá, o juros está alto, o juros não está alto. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela está hoje 13,25. O que significa a taxa básica de juros? É a base que todos os bancos têm para fazer negociações. Então essa é a taxa básica de juros. Só que a Nubank, ela paga, ela paga isso aqui, ó. Você vê na Nubank, você abre a conta na Nubank, a gente paga 100% do CDI. O CDI, 100% do CDI é 0,10% a menos do que a taxa Selic. Então, quando você coloca R$1.000, you put R$1,000 in your Nubank account, na sua conta da Nubank, ela vai te pagar isso aqui por ano. Isso significa que deixou os seus R$1.000 lá na conta da Nubank, the Nubank account, after 1 year, depois de um ano, você vai ter 13,15% de juros. Quanto que é 13,15 em cima de 1.000? R$1.131,50. Então você vai ganhar 130 pila, 130,50. Como é que você sabe isso de cabeça, Ellison? É só você ir colocando os números aqui, ó, né? Aqui, cadê a taxinha de juros, ó? 1,315. 1,315. É assim que funciona quando a gente faz a conta em cima de 1.000. Tá, entendeu esse conceito? Agora a gente vem aqui pro gráfico, vamos entender os conceitos em inglês desse gráfico e vamos entender o que tá acontecendo nesse gráfico. Aqui tá o seguinte, ó. Total Savings Breakdown. Aqui o total, você pode falar total como um britânico, você pode falar total, tipo um Rzinho aqui, ó. Total como um americano. Total Savings Breakdown. O que é um breakdown? Quando você break alguma coisa down, você esmiuça, você detalha. Então aqui é o total das suas financinhas, das suas economias. Então é um detalhamento total das suas finanças. Aqui é o que aconteceu, esses números que a gente colocou aqui, ó, aqui é o resultado que aconteceu depois de um ano. Muito bem? Então a gente tem que pensar o seguinte: se durante um ano a gente colocou R$500, vezes 12 são 6.000, mais o depósito inicial, 6.500. Ellison, como é que tem, então, $6,951 in here, ou reais, não mudaria absolutamente nada. Como é que tem isso aqui? Não era para ter 6.500? Pois é. A linha verde aqui, ó, a linha verde é Total Contributions, o total de contribuição. E a linha amarela é o Interest Earned. É quanto que você earned, quanto que você ganhou de interest. O que é interest? Interest é juros. Então, é os juros ganho. Você tá vendo que tem a linha verde, ó, aqui tá aqui mais bonitinho, né? E ali o primeiro, o azulzinho, até esqueci de mostrar, é o initial deposit, quanto que você depositou no início. Então, você depositou e contribuiu R$6.500 e R$451, você ganhou de juros. Então, é meio que você tivesse feito quase que um depósito a mais de juros, né? Então, a gente entendeu esses conceitos básicos, né? Aqui tem ainda mais uma coisa, Total and Balance. Então, é o balanço final total. Quanto que você ganhou, o número final, né, desta brincadeirinha inteira aqui. So, we understood all the concepts. Entendemos todos os conceitos. Now, let's play with money. Agora vamos brincar com o dinheiro. Se você viu aqui, né, 6.000, vamos fazer na calculadora aqui, ó. A gente viu aqui que em um ano deu R$6.951. Se a gente fizer isso em 2 anos, 2 years, for 2 years, how much money we're going to get? 13,902. Será que é isso mesmo? Será que vai dar 13.902? Vamos ver. Por 2 anos. Let's time to grow, o tempo crescendo, o tempo para crescer o seu dinheiro. Let's put 2 years here. 2 years. Não deu zerado. Então, era para ter dado 3,000 e deu
14,250, 14.250. O que aconteceu aqui? Você viu? Olha o tamanho da linha amarela como cresceu. Vamos botar em um ano de novo. Ó, aqui ela tá pequenininha, aqui ela cresceu mais. Por que ela cresceu o dobro? Porque é 2 anos, Ellison, mais ou menos. Aqui você vai começar a entender o compound interest. O que é o compound interest? Se a gente pensasse que os juros é 13% ao ano, então a gente pensaria que o valor simplesmente dobraria. Não é isso que acontece. Por quê, Ellison? Porque por causa do compound interest. O que é o compound interest? O compound interest significa o seguinte, que o dinheiro que você ganha vai também acrescentar no monte total e os juros vai ser em cima do valor que você tem agora. Então, os juros não é em cima dos 6 mil reais como era aqui no primeiro ano. Os juros não é em cima dos 6 mil reais como era no primeiro ano. Agora, no segundo ano, você vai sempre acrescentando este dinheiro e os juros vai ser em cima dos 6.900. Mas isso só acontece, it just happens, se você, conforme você for ganhando esses 451 reais do primeiro ano, você for também colocando ele, deixando ele aqui na sua savings account. Porque se você pegar esses 400... Aqui você pensa assim, né? Vamos lá. Aqui você pensa assim, opa, botei 6.500, aí deu 451 of interest. Me deu 451 de juros. Aí você pensa, pô, 451, vou comprar uma airfryer nova. Vou comprar um forninho micro-ondas que eu tô precisando, então pego esse dinheiro. Se você fizer isso, muito provavelmente no segundo ano vai ter um valor mais próximo deste aqui. Se você pensar assim, não, vou pegar esse dinheirinho de juros e vou deixar ali. E aí no próximo ano vai ter mais juros, porque vai ser juros, é o que a gente chama de juros em cima de juros. É os juros em cima do montante total. Então no primeiro mês tinha R$1.000, no segundo mês tinha um pouquinho mais. Aí os juros vai ser em cima não só dos R$1.000 ou dos R$2.000, que seria o dobro, né? R$1.500, perdão, porque é R$500 de aporte mensal. Vai ser em cima dos R$1.500 mais aquele pouquinho de juros. E aí entra mais 500 no próximo mês, dá mais um pouquinho de juros e os juros vai ser em cima daquele montante total. Então ele não vai crescendo regular. Por isso que no primeiro ano, esta curva, esta linha reta é assim, mas no segundo ano, esta linha reta já está maior, tá vendo? Ele não vai crescendo reto, linear. Ele vai crescendo com mais força. Quanto mais juros dá, mais força tem. Não tá aparecendo 13 mil, né? Tô com a minha cara em cima, agora tá aparecendo aqui. Eu tava falando com os 13 mil aqui, tava embaixo da minha cara. Mas enfim. Right, entendemos esse conceito, Ellison. Vamos ver como é que fica esta brincadeira para mais tempo. Se você deixar aí esse dinheiro por 5 anos, por exemplo. Vamos pegar aqui então aquele dinheiro do primeiro ano. Então o primeiro ano saiu 6 mil de novo aqui, ó. 6 mil. Agora vamos fazer a conta aqui que vocês podem ver antes. Eu acho que vocês não conseguiram ver as contas. 6.951 reais. Vezes 5 anos. Times. So, it's supposed to be 34. Se a gente deixasse por 5 anos. Então, a gente teria, então, né, numa conta lógica, 34.755. Vamos ver se é isso que acontece. 5. Oh, it's not. Então, ao invés de 34 mil, olha como essa curva amarela começa a subir. Juros em cima de juros, juros em cima de mais dinheiro, mais juros, e a curva vai ficando grande. Então, aqui, depois de 5 anos, você tem 42 mil dólares. $42,000, of course, in reais, but it's a lot of money, right? It's a lot of money. So take a look here, what happens. Você contribuiu com R$30.500. 11.929 são de juros. Você tá vendo ali, ó? Initial deposit, 500. Total contributions, 30,000. Interest earned, 11,929.
Então, os 11 mil foram só de juros. Agora, let's think a little bit more, Grasshopper. Vamos pensar um pouquinho mais. Imagine that you want to save money to the end of your life. The golden age of your life. Imagina que você quer salvar dinheiro, já usando esse termo em inglês. Você quer guardar seu dinheirinho pro final da sua vida, pra sua aposentadoria, né? Então você tem os seus 20, 30 anos e você quer guardar esse dinheiro porque você está pensando que você não quer depender do governo, seja lá qual governo for, governo de direita, de esquerda, de centro, de sul, centro-oeste, de middle east, seja lá qual for o governo, você não quer depender do governo. Você está pensando em você. E aí você pensa assim, vou guardar 500 por 20 anos, por 30 anos, 25 anos. Você tem 20 agora, se você guardar por 20 anos, você vai ter 40. Se você guardar por 30 anos, você vai ter 50. Vamos ver quanto que rola se você fizer se você tiver essa mentalidade que você não quer depender do governo, aposentadoria, para ganhar um salário mínimo lá no final da sua vida, ou quem sabe 2 salários mínimos que sejam 2 mil, 3 mil reais, não sei quanto que vai ser o salário mínimo lá no final. Você quer pensar no seu futuro e você não quer depender do governo para absolutamente nada, imaginando que, sei lá, talvez, né, o nosso sistema previdenciário lá no futuro já nem exista mais, né? Porque a gente já sabe que hoje em dia é complicado. Imagina daqui 20 anos, né? As pessoas que estão trabalhando pagam para as pessoas que estão aposentadas. É assim que funciona. Você não faz isso daqui, ó. Você não guarda seu dinheirinho todo mês, tira o seu... e lá no final você tem um monte de dinheiro. Não é assim que funciona. Então você está pensando em você quer fazer os seus 20 aninhos de dinheiro guardado. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece? 20 years. 20 years you have 531,000 reais. Então, olha só. Look what happens. 500, meio milhãozinho na sua conta. Meio milhãozinho na sua conta. Total of contributions. 120 reais. Total de contribuições. 120 mil reais. 120 mil reais e 500, porque tem a inicial. Olha quanto de juros que deu. 411 mil reais. Que loucura! Imagina que você tem 20 anos e você vai se aposentar com 50. Então você vai deixar 30 anos. 30 years your money growing. Look what happens. It's 2 million reais. 2 million reais. Você investiu 180 e 1.700.000 de interests, de juros. Só que isso só acontece, lembra, se você reinvestir, se você deixar na sua continha poupança tudo que você vai ganhando. Se você ir gastando aquilo ali, aí isso aqui não acontece. Esse é o efeito bola de neve, right? This is very nice. I love this kind of thing. It's amazing. Só que aí imagina que ali nos 10 anos, né? Depois de 10 anos você já está ganhando mais, você evoluiu profissionalmente. You learned English, você aprendeu inglês e aí agora você earn more money, você get more money in your company. E aí você começa a fazer aportes de R$1.000 por mês. Aí você lá no final, aí a conta começa a ficar explosiva. 4 milhõezinhos na sua conta se você fizer com contribuições mensais de R$1.000. Então assim, isso aqui, it's an English class with a financial class together, uma aula de inglês com uma aula de finança básica, né? Isso aqui só acontece se você consegue organizar as suas finanças. Aí você fala pra mim assim, Ellison, não consigo. R$500 não dá pra mim todo mês, é impossível. E eu entendo, existem muitas e muitas realidades que guardar R$500 é realmente impossível. Impossível, right? Mas eu sempre digo assim o seguinte, para amigos meus que vêm pedir algum tipo de conselho nesse sentido, tenta fazer o seguinte. Try to do something. Eu vou explicar em inglês primeiro e aí depois eu traduzo para o português. Try to do something. Try to pick R$500 from your salary. So you receive the salary and then you pick R$500 from your salary and you transfer to another bank account. I don't know. If you have Nubank, you transfer to Inter, just for one example.
Try to live your month without these 500 reais. Or maybe 200 reais, 250 reais. The amount of money, it's up to you. You decide the amount of money. But try to do this. You receive your money. The first thing you do, transfer this money to another account of yours. And try to live the entire month without that money. But of course, if you need the money, pick the money. It's just one example. Try to do that. If you can do that, maybe what's lacking in you is organization. Então, no português agora, tente fazer o seguinte. Toda vez que você recebe o seu dinheiro, pega 500 reais, 250 reais, quanto que você for guardar por mês, e transfira para uma outra conta. Deixa lá, né? Você usa o Nubank, transfere para o Inter, digamos assim, né? Seja lá qual conta você... Ou transfere para a caixinha do Nubank, sei lá. Esconde 500 pila. E tenta viver o seu mês sem esses 500 pila. Se você conseguir, tem que estar num lugar... Se você não conseguir, perdão, tem que estar num lugar fácil para você pegar esse dinheiro, né? Você não vai, sei lá, enfiar num investimento e ficar preso por um ano lá esse dinheiro. Não. Só transfere para uma outra conta. Se você precisar desse dinheiro, você tá ali. Tenta viver um mês sem esses 500 reais. Primeira coisa que você faz, transfere esses 500 reais. Talvez você consiga. Se você vê que talvez não chegou perto, você teve que pegar 100 pila daquele dinheiro que você guardou, talvez o que esteja faltando para você seja organização financeira. Talvez o dinheiro que você tenha dê para guardar 500, 400, 250 por mês, mas te falta organização financeira. Se for isso daí, talvez você precise entender um pouquinho de organização financeira. Então, essa aula, obviamente, é uma aula de inglês, junto com a aula de finanças básicas, obviamente, né? A coisa mais basiquinha aqui. Mas você que está aprendendo inglês, você quer ter um futuro melhor, acredito eu. Você quer ter um futuro onde você vai estar mais tranquilo, você vai receber mais dinheiro. Tem pessoas que aprendem inglês simplesmente porque querem ver uma série e tal, mas não é a realidade de 90% dos brasileiros. 90% dos brasileiros querem aprender inglês para ter uma vida melhor, para conseguir estar mais tranquilo lá no futuro, ganhar mais dinheiro, né? É para isso que a maioria das pessoas aprende inglês. Então, é uma combinação perfeita. Fazer uma aula com inglês e finanças, a gente aprende termos em inglês, a gente se aperfeiçoa no inglês e a gente abre pelo menos um pouquinho a mente para finanças, né? Então essa é uma aula que eu faço novamente com alguns alunos privados, alguns que gostam um pouquinho mais de dinheiro, que eles mostram para mim que eles gostam, a gente pode fazer uma aula nesse sentido, né? Eu já fiz muitas vezes essa aula nesta pegada aqui. E geralmente a pessoa tende a gostar muito. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Fala, Ellison, não se mete nessas merda aí que você não entende patavinas nenhuma. Ou então gostei, aprendi inglês, aprendi um pouquinho sobre finanças, achei legal, curti a aula. Deixa o comentário, deixa o feedback aí. Quero saber de vocês o que vocês acharam aí. Quem sabe a gente pode aprofundar um pouquinho mais no assunto, mas tudo depende do feedback de vocês, obviamente. Agora, as pessoas que não deixaram like lá no início, novas aqui no canal, se curtiram o vídeo, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, não se esqueçam, 3 mesezinhos gratuitos aqui embaixo para nossa plataforma de imersão Inglês 360. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido inglês, abrido um pouquinho a sua mente aí. Vejo vocês num próximo episódio e peace out.